Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o professor Joseone e está iniciando a EBD em síntese. EBD é esta que é de apoio à Assembleia de Deus em Mossoró. E hoje estamos com a lição maravilhosa, lição do nosso primeiro trimestre, a supremacia das Escrituras, a inspirada, a inerrante e infalível Palavra de Deus. Você, meu amigo ouvinte, meu amigo que está aí a nos escutar, nos acompanhe pelas mídias sociais, no nosso canal do YouTube, da EBD em Síntese, da Rádio Libertadora 96.3, nos canais da TCM 8 e 38, da TVAD Mossoró, e você pode nos procurar até pessoalmente, caso more em Mossoró, para nos tirar algumas dúvidas. Hoje iremos participar da lição de número 7, lição bastante maravilhosa, que tem por título A Bíblia Transforma Pessoas. No texto áureo diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Verdade prática é a nossa síntese da nossa lição, é o nosso resumo da nossa lição. Diz assim: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humilde diante de Deus. Observe que quando lemos que a palavra de Deus ela é viva, dizemos que a Bíblia ela tem que ser obedecida, ela tem que ser analisada. Por quê? Porque a Bíblia, segundo o escritor aos Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 14, ele diz que essa palavra ela se estende até 1000 gerações. Ou seja, não é que vai ter 1000 gerações até se acabar as coisas. Não, 1000 gerações é uma forma que ele usou figurada para ilustrar que ela é viva, que Deus sempre está presente no meio do seu povo. E no tópico 1, nós temos a seguinte lição: a Bíblia é a palavra viva de Deus. No tópico 2, nós temos a Bíblia anula os conselhos do mundo. E no tópico 3, a Bíblia nos torna humilde. Então, já no tópico 1, diz que a Bíblia é a palavra viva de Deus. A palavra de Deus é eficaz. Olha só como é interessante. A Bíblia, ela é um livro vivo de Deus. Ou seja, Deus, ele tornou verdadeiro e a sua palavra é o nosso guia para todo o cristão. Então, quando diz que a Bíblia ela é eficaz, quando o escritor está falando aos Hebreus, está dizendo que ali é um repouso para o povo de Deus, que as pessoas precisam obedecer a palavra. E ele vai ilustrar lá no episódio de Moisés, né, que o povo desobedeceu a voz de Deus. No livro do Êxodo, capítulo 19, versículos do 4 ao 6, Deus disse que aquele povo ia ser uma propriedade peculiar, ou seja, que aquele povo ainda prometeu a Deus: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Mas diante da caminhada, o povo fracassou, porque a palavra de Deus ela é viva, então ela transforma as pessoas. Então, diante daquela caminhada, o povo desobedeceu a Deus. Isso foi uma causa deles não entrarem no repouso. Hoje, o repouso é o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando a gente lê no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 37, deixa bem claro que partiram de Ramsés para Sucote cerca de 600 mil a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, daquela geração que saiu do Egito, somente 2 conseguiram adentrar na terra prometida: Josué e Caleb, que se encontra em Números capítulo 14, versículo 30, que diz assim: não entrais na terra prometida, pelo qual levantei a minha mão, que vos farei habitar nela, salvo Josué, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, né? Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então, somente esses 2, de 600 mil, só entraram eles 2 na terra prometida porque obedeceram a palavra de Deus. É interessante que também, no Salmos 95, versículo 10,
O salmista diz o seguinte: 40 anos estive desgastado com esta geração, e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Observe que isso foi um dos motivos que levou o povo a se afastar de Deus, porque a palavra de Deus, ela é um livro divino. É tanto que em João, no capítulo 12, versículo 48, o próprio Senhor Jesus Cristo falou, dizendo que quem vai julgar é a própria palavra. Diz assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, vim para salvar. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem julgue. A palavra que vos tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então observe que o povo que saiu do Egito desobedeceu à voz de Deus, que era uma propriedade peculiar, uma palavra que ia se estender até 1000 gerações, se contarmos naquela época até os dias de hoje, não passaram 250 ou 260 gerações. Quando o Cristo ele falou que não passará esta geração até que tudo se cumpra, Cristo historicamente morreu com 33 anos de idade. Até o ano 70 deu 40 anos. Então, ou seja, a cada cultura, a cada cidade tinha uma geração diferenciada. A geração baseava em 40 anos, 45 anos, 50 anos, isso dependendo da cultura. Então, a Bíblia, ela é a palavra viva de Deus e tem poder que nenhum outro livro, certo? Ele tem o poder. Poder de quê? Ela cura, aliás, ela fere e ela cura. Ela justifica o homem e também condena. Ela indica o caminho da vida e também o caminho da morte. Entrai pela porta estreita, isso é obediência. Ela é doce, mas também é amarga. Ela prepara o homem como cidadão na terra para quê? Transformar em cidadão do céu. Então, somente a palavra de Deus, ela é viva. Então, ela pode fazer isso porque essa palavra, ela é o nosso guia. Donald, ele diz o seguinte, que em seu livro, que a palavra de Deus é viva, demonstra que reflete o caráter do verdadeiro Deus, a fonte de toda a vida. Então, a Bíblia, como ela é viva, ela apresenta o próprio caráter de Deus. E quando ela é eficaz, essa palavra eficaz, ela tem a palavra de ser energis, ou seja, traduzida como poder em ação, de ser cheia. Então, ou seja, quando ela diz que ela é eficaz, ela tem um significado, porque a própria palavra, ela vai julgar as pessoas. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 46 e 47, ela diz o seguinte: disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendais a vossos filhos, para que tenham cuidado em cumprir todas as palavras da lei. Verso 47, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, porque ela é vida e tem vida com abundância. A própria palavra de Cristo, ela é o próprio Cristo trazendo para nós os seus conselhos, as suas magnificências, para que o cristão ele passe a habitar em obediência. Então, quando diz que a palavra de Deus ela é penetrante, então ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então, observe que vários textos da Bíblia, ela apresenta a Bíblia como uma espada de 2 gumes. A primeira é Efésios capítulo 6, versículo 17, que diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Apocalipse 1:16 diz o seguinte: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. Então, a palavra sempre vai ser representada dessa forma. Apocalipse também, capítulo 2, versículo 12, diz assim: o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto, aquele que tem uma espada aguda de 2 gumes, ou algumas traduções de 2 fios.
Apocalipse 19:13 diz o seguinte, e estava vestida uma veste tingida de sangue, o qual o nome chamava Palavra de Deus. Então, a Palavra de Deus, ela é penetrante até as juntas e medula. Significa o quê? Que ela vai atingir o interior do homem, vai examinar os segredos obscuros dele lá no íntimo e revela o verdadeiro caráter cristão. Então, essa é a finalidade dela ser penetrante. Ela vai no interior do homem e vai com que ela busque algo seu que nem ele conheça para tornar um caráter verdadeiro e ainda expõe desejos da nossa alma. Então, por isso que ela é penetrante. Para discernir, é apta para discernir. Então, a mensagem aqui para discernir é cárdia, como a gente já falou, inclui o coração. Né? O coração, ele é a sede de desejo da nossa moral, das nossas emoções. Né? Então, esse livro, quando fala que para discernir, nosso caráter, ele pode ter um significado positivo e negativo. Por exemplo, negativo, em Hebreus 13:18, diz o quê? O coração pode ser endurecido. E hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o vosso coração, assim como foi no dia da provocação. Ele transfere novamente para a questão de Moisés. O homem pode errar ou desviar-se. Hebreus 13:10. Todas as referências vocês podem conferir e acompanhar na Bíblia de vocês. Ser mau e infiel. Hebreus 3:12. Do lado positivo, a lei de Deus pode ser escrita no coração, e ela é escrita no coração. Hebreus 8:10 e capítulo 10, versículo 16. O coração pode ser purificado da má consciência através da palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Ainda o coração pode ser fortalecido pela graça. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Então nós podemos resistir às tentações da nossa cultura, meditando na verdade que é a palavra de Deus e deixando que o Espírito Santo nos guie e molde os nossos pensamentos e comportamentos por meio da Bíblia. Amém? Espero que tenha acompanhado. Não saia do seu lugar, que logo, logo iniciaremos o bloco 2. Nós estamos de volta ao nosso bloco 2, que tem como título A Bíblia anula os conceitos do mundo. No nossa leitura em classe, quando aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, deixa bem claro que nossas armas não são carnais. Então, as armas da nossa milícia não são carnais. Né? Então, precisamos, para combater esses falsos ensinos e anular os conselhos do mundo, como o apóstolo Paulo, ele cita toda a armadura de Deus. Cinto da verdade, couraça da justiça, calçados para a preparação do evangelho, escudo, que é a nossa fé, capacete da salvação, a espada do Espírito, oração e vigilância. Então, com tudo isso, nós vamos anular todos os conselhos do mundo. Outra situação, temos também que destruir as fortalezas, isto é, sabemos bem claro, o mal. Né? Então, que mal é esse? Lá em 1 João, capítulo 5, verso 19, o espírito do erro. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, a palavra anula o mal com a graça de Deus. Liberta as almas que estão na prisão espiritual. Judas, versículos 21 e 23. Com tudo isso, nós, usando nossas armas, destruindo a fortaleza, nós destruiremos os falsos argumentos, que em algumas traduções, principalmente na NAA, na Nova Revista Almeida Atualizada, ela diz que são raciocínios falaciosos, ou seja, desses raciocínios vai entrar ateísmo, relativismo, marxismo,
heresias, vai entrar todo tipo de pessoas querendo anular, principalmente, os conselhos que essa palavra maravilhosa, que é a Bíblia Sagrada, ela nos traz. Então, o ateísmo é ateu mais ismo, né? É a falta de crença em Deus, ou seja, é a atitude filosófica. São homens que verdadeiramente anulam todos os conceitos de Deus. Relativismo é uma teoria filosófica que baseia a sua atividade, pelo menos, na consciência. E ela repudia qualquer verdade de valor absoluto. Temos também o marxismo, né, que é de Karl Marx, né? Ele é um pai intelectual, nasceu em Treves, na Alemanha, né? Então ele aplica a guerra sobre as classes à humanidade, né? Então apesar dele ter sido batizado em igreja protestante, ele tem esses conceitos para anular os conselhos da Bíblia Sagrada. E heresias, a gente sabe que é tudo aquilo que distorce a palavra de Deus, né? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, Pedro deixou bem claro na sua palavra assim: E houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então, isso já era notório de pessoas induzirem outras pessoas a falar situações falaciosas, ou seja, falar algo, aquilo que a Bíblia não diz e algo que acrescenta da Bíblia. Paulo também, em Atos capítulo 20, ele deixou bem claro, dizendo assim: Eu sei que após a minha partida entrarão lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Então, isso já era notório. Então, para isso, nós temos a supremacia, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, para desfazer todas as artimanhas do diabo. Então, isso mostra que nós precisamos buscar a Deus, confiar verdadeiramente na sua palavra infalível, inerrante e imutável. Nós podemos mudar, mas a palavra de Deus, ela jamais mudará. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Mateus 5 e 18. Ainda mesmo que um jota ou um tio ele se omitirá, toda palavra ela vai se cumprir diante de tudo. Então, outro ponto é a destruição da altivez, né? Então, o que é a destruição da altivez? Esta se levanta contra todo o conhecimento de Deus, né? Ou seja, é a oposição à conduta do próprio Deus, é a oposição à conduta daqueles nascidos na fé. Segundo o pastor Douglas Batista, comentarista da nossa lição, ele disse que assim: aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Então, essa altivez, ele torna o homem insensato, torna o homem incapaz de discernir os pensamentos. É tanto que Paulo, escrevendo a Gálatas, capítulo 5, versículo 13, ele diz que vós fostes chamados à liberdade, mas não deis a liberdade para dar ocasião à carne. Justamente o espírito altivista, aquilo que, quando analisamos a palavra, meditamos na palavra, queremos colocar erro na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é inerrante. Ela jamais haverá erro algum. Obrigado por estar conosco até aqui. Não saia daí e logo, logo estaremos iniciando o bloco 3. Graças a Deus, estamos de volta ao nosso bloco 3, que tem como título A Bíblia nos torna humilde. Na lição anterior, nós observamos que
A parábola, aquele conceito que Cristo fala, um homem sensato, um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a areia. E tem os soberbos, sobre a rocha, perdão, e tem aqueles soberbos que edificam a sua casa sobre areia. Então, por isso que o subtópico 1 diz que Deus aborrece a soberba. Isso está lá em Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 10, e Salmos 138, versículo 6. Então, o salmista aqui, ele adotou uma postura firme diante de certos tipos de pensamentos, que nós possamos seguir o seu exemplo. Por exemplo, vimos que a altivez, no bloco anterior, que a altivez é tudo aquilo que se anula o conhecimento de Deus. Então, aqui ele dá um segmento, o salmista Davi, a Salmo 119, versículo 13. Olha o que ele diz. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. O próprio salmista, no Salmo 32, versículo 8, ele diz, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Então nós, conhecendo a palavra de Deus, obedecendo ela verdadeiramente como ela é, entramos no caminho estreito, nós com certeza entraremos no repouso de Cristo, porque a própria palavra de Deus, ela nos garante isso. Romanos capítulo 8, o verso 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe que o pensamento altivez é aquele que quer distorcer aquilo que Deus faz. E o sábio Salomão, ele afirmou em Provérbios 16 e 18, diz que a soberba, ele procede da ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Olha só, ele diz que a soberba, ela precede a ruína. Aquele que é soberbo, com certeza, não vai chegar a lugar algum. O próprio salmista falou que aquele que serve de engano não permanecerá na congregação dos justos. E o mais interessante é que o indivíduo soberbo é aquele que deseja mais e ainda se coloca acima dos outros para humilhá-lo e envergonhá-lo. Observe só o que a soberba ela faz com o homem. Por isso que está relacionado às obras da carne. Então, Provérbios capítulo 11, versículo 2 diz o seguinte, é por isso que o sábio diz, em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Exemplo de soberba, o rei Nabucodonosor, que eleva uma estátua e lá tenta se colocar acima das pessoas. E o seu fim foi reconhecendo Deus verdadeiramente como vivo, eficaz e penetrante. Ele coloca uma estátua a todo o joelho se dobrar, mas lá existia 3 pessoas, 3 homens, fiel à obediência à palavra de Deus. Então, para isso, Tiago 4 e 7 diz o seguinte, sujeitai-vos, pois, a Deus. 4 e 7. E ainda, 4 e 10. Humilhai-vos perante o Senhor. As expressões sujeitai-vos e humilhai-vos significam obediência absoluta ao Todo-Poderoso. Não é uma obediência subjetiva. Eu vou obedecer porque eu estou aqui. Não, é subjetiva. É todo o ambiente, todo o local, toda a cultura. Então, sujeitai-vos e humilhai-vos é obediência total a Deus. Por quê? Ainda diz assim, 4 e 8, chegarmos a Deus e Ele chegará a nós. Tiago 3 e 15, Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica. Tiago 3 e 15. Nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Tiago 3 e 7. Então, Tiago 1 e 6 também diz, se você tem falta de sabedoria, busque a Deus, porque Jesus foi o maior homem
e o maior exemplo de humildade na face da terra. Somente Jesus, ele deixou um legado para nos ensinar e para nos orientar. Porque o próprio Filho de Deus, ele deixou, não se usurpou do trono de Deus, mas se humilhou perante todos, tornando-se em forma de homem para entregar a sua mente a toda a humanidade, entregar todo o seu corpo, o seu espírito a toda a humanidade. Então, nesse aspecto, Filipenses capítulo 2, Paulo escrevendo, versículos 6 e 7, diz que ele não teve usurpação ser igual a Deus, mas antes ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se em homem. E nesse homem ele carregou o meu, o seu, o nosso pecado, né? E Filipenses capítulo 4, versículo 8, aí temos, caros irmãos, absolutamente tudo o que é explicado. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente e digno de louvor, nisto pensai. Então, somente na supremacia das Escrituras, no próprio Senhor Jesus Cristo, que ele diz que ele é a própria palavra, assim nós obedeceremos verdadeiramente a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai antes que passar por Jesus. Porque se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Então não sejamos igual às pessoas que desobedeceram a Deus de coração, conheceram a Deus, ouviram a voz de Deus, conheceram a palavra de Deus, tiveram os 10 mandamentos, viram os milagres de Deus, mas mesmo assim não entraram no repouso de Deus. Uma terra que ele prometeu, que emanaria leite e mel, eles jamais conseguiriam compreender desobedecendo a palavra de Deus. É por isso que nós temos a responsabilidade e a obrigação em conhecer a doutrina pura e verdadeira que se encontra na Bíblia Sagrada e assim arrebatar com coragem almas que estão sendo enganadas por Satanás e seus adeptos. Então, por isso que a palavra de Deus, ela é a supremacia das Escrituras. Obrigado por você estar conosco até este momento. Divulgue nos seus canais do WhatsApp, das igrejas de vocês, da Escola Bíblica Dominical. Faça essa divulgação, você está ajudando o nosso trabalho. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, te pedimos. Amém.